O que é ciência? Homeopatia, astrologia, acupuntura e psicanálise podem parecer conceitos distantes, mas segundo a microbiologista Natália Pasternak, todos eles têm um ponto em comum: não se baseiam em evidências científicas. Natália, que é professora da Universidade de Colômbia e presidente do Instituto Questão de Ciência, acaba de lançar Que Bobagem? Pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério. E é sobre isso que ela vem hoje aqui falar com a gente no Em Pauta. Boa noite, Natália. Bem-vinda. Boa noite, Marina. Boa noite a todos do Em Pauta. Eu não vim sozinha. Isso que eu ia dizer. Está bem acompanhada. Eu não tive muita escolha. Não, deixa ele aí que ele está fazendo bem para o cenário. Natália, conta pra gente um pouco sobre essa questão das evidências científicas, desinformação. Conta pra gente um pouco a essência do livro, por favor. Então, vamos lá. O livro, que é esse aqui, o Que Bobagem, que foi publicado faz exatamente 2 semanas hoje pela editora Contexto. E a ideia toda do Que Bobagem é trazer para o leitor uma reflexão crítica sobre várias teorias, doutrinas, práticas que são muito populares no Brasil e que são vistas pela população como ciência, mas que, na verdade, não passaram pelo crivo da ciência, não passaram por testes rigorosos com a melhor metodologia científica para poderem usar esse selo de ser científico. Então, a gente traz 12 capítulos sobre 12 pseudociências que são vistas como ciência em geral pela comunidade, pela população, e a gente faz uma análise crítica e científica dessas práticas, mergulhando num contexto histórico, cultural e de origem, dos países de origem, onde essas práticas surgiram, como que elas chegam no Brasil, por que que elas são vistas como científicas, quais as alegações que elas fazem, quais os valores que elas têm, apesar de serem pseudociências. Pseudociência não é um termo pejorativo, é apenas aquilo que parece científico quando não é. E uma análise, então, crítica científica para dizer por que que elas não são consideradas científicas pela comunidade científica global. E isso traz para o leitor uma alternativa de uma leitura crítica sobre essas práticas que muitas vezes são práticas que o leitor ouviu falar, mas não sabe muito bem do que se trata, acha que é bacana, gostaria de ter uma informação mais detalhada. Então foi para isso que a gente escreveu o Que Bobagem. Demétrio já está aqui do seu lado, foi ele que fez a sugestão desse debate, dessa pauta importante. Demétrio. Olá, Natália, boa noite. Eu ouvi uma entrevista tua e eu achei muito interessante uma frase que você cunhou sobre a astrologia. Você disse que a astrologia não faz mal para a saúde, mas é a droga de entrada para as diversas pseudociências. Então, eu queria, inclusive, entender melhor essa ideia de por que ela é a droga de entrada. Mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta você trata da psicanálise, e eu achei muito corajoso da tua parte inserir a psicanálise entre as pseudociências tratadas pelo teu livro. Por que eu achei corajoso? Porque a psicanálise é, vamos dizer, a prática de estimação da elite intelectual. Então eu posso imaginar que a elite intelectual nesse momento esteja com, a grande parte dela esteja com um ódio profundo de você, porque você tocou num ícone da elite intelectual. E a minha pergunta é: por que a psicanálise, por que a elite intelectual gosta tanto da psicanálise? Por que ela tem essa atração fatal pela psicanálise? Obrigada, Demétrio, e obrigada pela sugestão para falar sobre o livro. A astrologia, a frase de que a astrologia é a droga de entrada não é minha, tá? É do Orsi, do Carlos Orsi, do meu coautor, também conhecido popularmente no Brasil como meu marido. E essa frase do Orsi é uma brincadeira que ele faz sobre as dissonâncias cognitivas que acabam permeando não
só a astrologia, mas todas as pseudociências. Então, a astrologia seria uma droga de entrada porque ela deseduca, ela ensina a pensar de forma mágica e ela abre a porta para que outros tipos de pensamento mágico, menos inofensivos, como, por exemplo, na área de saúde, possam acompanhar esse pensamento mágico da astrologia. Por mais que a gente diga que mal tem acreditar em astrologia, pode até, em geral, é até visto como uma brincadeira e não realmente as pessoas levam a sério no dia a dia, mas acreditar em astrologia abre esse pensamento mágico para outras pseudociências mais perigosas. Em relação à psicanálise, Demétrio, realmente colocar a psicanálise dentro de um índice com outras pseudociências, a gente sabia que ia ser algo que no Brasil ia chamar atenção. Por quê? Culturalmente, Brasil, França e Argentina são países onde a psicanálise ainda é levada a sério como prática psicoterapêutica. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, isso já não é uma realidade há muito tempo. A psicanálise, ela é estudada nas escolas de psicologia aqui como uma curiosidade histórica, não como uma prática terapêutica. E como você falou, porque também nesses países a psicanálise ainda tem uma ligação muito forte com a elite intelectual. E sim, eles estão bastante indignados, mesmo sem ler o livro. Aliás, a maioria das críticas que a gente recebeu até agora foram de pessoas que não leram e não gostaram. Então, eles inventaram uma nova modalidade de crítica literária, que é a crítica não ao livro, é a crítica ao índice do livro. E como a psicanálise está no índice, então muitos se ofenderam, o que mostra que realmente a gente não esperava que tinha tanto psicanalista recalcado por aí. O debate está rendendo. Agora é a Carol que vai te fazer uma pergunta, Natália. Natália, eu estou muito curiosa para saber qual foi a pseudociência ou qual é, né, ao longo da tua carreira, a pseudociência mais engraçada, que você tem que lidar de novo, mais comum, e que, mais uma vez, você se vê lá sentando. Não, então, vamos começar explicando que não tem nenhuma base científica. Carol, eu vou te falar da mais recorrente e da mais engraçada. Não é a mesma. A homeopatia, eu acho que ela é a mais recorrente na minha carreira. Mas eu acho que até por uma escolha minha. Desde 2016 eu escrevo sobre a homeopatia. Quando a gente fundou o Instituto Questão de Ciência, a gente usou a homeopatia como exemplo de pseudociência na área de saúde, porque ela é muito didática. Então, a gente acabou escolhendo a homeopatia como um bom exemplo que a gente podia usar para explicar para a sociedade o que é uma pseudociência em saúde, e também porque ela é uma prática médica no Brasil. O que a gente ficou muito feliz foi que, com o lançamento do livro, agora foi a primeira vez que o Conselho Federal de Medicina se pronunciou publicamente dizendo que vai rever o status da homeopatia como modalidade médica. Então, já teve um impacto social muito forte. Mas, por isso, sim, eu sempre tenho que repetir várias vezes por que a homeopatia não tem plausibilidade biológica, por que a homeopatia não passou nos testes clínicos. Agora, a mais engraçada, eu acho que foi uma que eu recebi outro dia, que estava completamente fora do meu radar, de um leitor do Que Bobagem, que falou: olha, se vocês forem escrever um volume 2, vocês podem colocar uma pseudociência que é muito presente na minha área. Eu sou arquiteto e os meus clientes ficam me pedindo para fazer Feng Shui. E daí eu descobri que isso também era uma pseudociência de uma área que eu não tenho muita relação, porque é coisa de designer, de arquiteto, mas eu achei divertidíssimo saber que se a gente tem aí, por um lado, os psicanalistas falando que a culpa é dos seus pais, agora a gente tem o Feng Shui falando que a culpa é dos seus móveis. Os desdobramentos disso tudo, né? Você que trouxe tanta luz à ciência, principalmente na época da pandemia, a gente agradece esse debate. Boa sorte aí com o seu livro. Eu que agradeço, Marina, Demétrio, Carol e aos outros que eu não consegui falar hoje. E depois quero saber o que todo mundo achou do Que Bobagem. Muito obrigada.